Bom dia, queridos guineenses, bom dia, boa tarde e boa noite. Em que porta lugar onde vive nele, e está dependendo do horário. Obrigado a todos. A mim, me falou ontem, conversa que a gente toma na brincadeira. Gente toma conversa na brincadeira. Mas gente bem é que sabe de realidade. Orgo homem fala uma palavra e tem que executar. A mim sempre fala uma palavra na fácil. Para gente saber como que a mim fala na fácil. Gente pensa como alguém está falando uma palavra, a mim baixo nas redes sociais para papia palavra que me se papia. Ou ia sair na minha boca. Ou ia sair da minha convecção. Arrete febre. Mas na facil objetivo para tudo gente olhar como aquele que me fala a mim não retira nenhum tipo de vírgula. Depois ainda fala como a mim papel uma palavra de ameaça. A voz consultor jurídico a mim não alguém à toa. Depois a mim tem empresa, não tem nem advogado de empresas, não tem tudo condições de aquele que me fala em bem palavra afirmado. E tem bem afirmativo. Para a gente que pensa como é pensa na Portugal, e se conversa de Portugal, portanto, e que conversa eles que conciliam mais do que tudo. Boca se bem ainda nada. Boca se bem ainda nada. Boca se bem ainda nervo do homem de que te chiga nela. Quer dizer que ele papia boa acha como papel só para beleza ou papel só para brincadeira. Minha gente, a mim não alguém que sai de Guiné vem para a França só caba. A mim já anda sul da América já anda não toca caba. Se pensar como a mim já anda mundo, você está enganado. Se você sentar na Portugal, você sentar, você pensa como a já tudo de boa vida acabar, você não faz ainda nada. Não tem ainda muito como fazer. Nem ainda tem lugar. Nem ainda tem lugar que ninguém está imaginando. Ninguém importa que crioulo de Guiné para papel de bom jeito que vou achar como é bonito. Aquilo é interessante. Não papel manga de língua que você está imaginando. Mas aquela palavra que me fala não é fácil. Boga hoje ainda costações de palavra de alguém. Vou pensar como não leva na brincadeira. Mondelani está alegre como não leva a palavra na brincadeira. Se colegas não falar a palavra como e pensa como não está na brincadeira. Mas a órgão faz coisa, tudo gente na hoje como aquele que me fala não é fácil. Vou pensar como não dormir, não retirar a palavra. Não fala mais ainda, mais do que sim. Vou pensar como não retirar atrás. Que vou receber de dano de moral. A voz juristas que fazem. Ou vou pensar como fulano tem na medo de qualquer coisa. Vou receber como. Ou vou pensar como tem coisas conversa que não tirar na boca e sai na árvore. Ou sair na de planta, ok? E que sair na minha cabeça, não pensa tudo que tem no mundo ali. Vou pensar, oh, cadê aí que? E cadê esta maquia gasto já existe mais no mundo, nas vidas existe. Que história morre? Chegou essa como boa insultar que a mina bem fazer para
E para um coisa que na bem também lá bamão só passa. Me falar com objetivo, sim. Me falar que é verdade. Me falar que afirmações. Olha, manga de comentários, escuto e pensa como e conversa. Bom, imagina que ainda anda na parola do mundo. Vou andar a outros países. Vou saber que é palavra do homem. Vou sentar na Portugal de resto do mundo. Vou pensar como Portugal é que. Vou sair jovem, vou andar mundo. Vou andar mundo. Portugal liga nada, rapaz. A voz que congelei, a voz que conge tudo. José, a mim um homem que está a retirar a palavra. A mim um homem que está a falar a palavra não está a escutar. Se você conseguir conseguir, vou poder falar tudo, vou merda com esse papel. Mas ainda vou fazer análise de homem. Orgulho decidir fazer coisas. Vou analisar direitos, o que passa na França. Se o homem que decidir fazer, o que fazer? Na outra parte do mundo ainda. Sai de Guiné, vou para Portugal, vou sair, vou na Inglaterra, vou achar como, não, vou conseguir vida, não, vou conseguir jurídico. Meu objetivo é fundamental jurídico. Meu objetivo é determinado. De ofenda. Se vou pensar ao contrário. Eu vou pensar, o que não falar? Vou pensar ao contrário. Que vou pensar como a minha pensa aquelas coisas. Ou nunca ia sair de mim. Minha palavra é tão afirmativa. Que gana retirado e gana arriba atrás. Mondelagem certo homem suma a mim. Agora, se vou achar de boa forma, está bem. Em 3 pouco. Ofenda boga saber profundidade. Boga saber profundidade. Boa achar como bona bata insulta gente na rede social. Chefe Estado Maior, pronto. É brincadeira para vós. Mondelano. Ai. Boga saber como coisa está agora. Rapaz estava está conduzir carro e está fica como um parente na estrada e na surya gente que mantampa. Hoje me falar, não resolve esse problema, gente pensa como é outra coisa. Hoje eu sinto na estrada e está bem sem está surya, gente pensa como é brincadeira. Mas faca que compul. Se vai morrer lá. Assim também não fala você, assim não tem afirmativa. Vou lembrar direito que jovem, 60 jovem, que tempo, que pega, no 97 e 98, não começa, no 96 e 97, não pegaram para a polícia judicial. Para ser de polícia. Vou lembrar do jovem que vai que granada e vai matar peixe, não matar hectare, quase, não ia andar na hectare aquele dia. Não mata peixe, não carga, não deixa na casa. O comandante vem com que peixe, tudo é pôr na bolsa, e leva-se a casa. E a mim que carga que peixe, tudo vai vender. Vender outra reação de comandantes. Na judicial. Vender, mas para não haver reações. Ali vou pensar, a mim faz bajar.
Não repetir fácil. Depois não confirma que palavra. Vou pensar como e brincadeira. Mas não é fácil. Toca você ver como é fácil. Vou ter ele para brincadeira. José, mim nunca está faltando ninguém respeito. Suma você o conhece muito bem. Uma sabe como é alguém que está falando à toa. Assim também mais está. Vou pensar como esse é alguém que está falando à toa. Mas o objetivo está tem. O objetivo está tem. A voz boca consciente nada. E anda na Portugal, bona anda na beleza, boca se be calga sacrifício. Calga o objetivo do homem, órgão e firma uma palavra. Depois a mim sai não. Homem, antes ainda nasce na barriga de minha mãe. Minha família é tudo de homem. Tudo de homens. É ter afirmação. Você não é brincadeira. Você não é brincadeira. Vou pensar como aquele que me fala, não retira a palavra lá, onde tem que lá medo, onde tem que. A mim também me fala, boss, órgão burgonho. A mim não entra nas redes sociais para com qualquer alguém. Não, a mim não tem que postura. A mim não tem que postura. Você pode imaginar. Não tem que postura, não tem que nível de coba. Não tem que subir na coba. Mas não está fácil. E tem outro que faz ontem vídeo. Minher. A mim não está chulo a ideia de minher. E pode fazer. Não está mal. Não está tratando de irmã. Mas para ele leva a cabeça onde não leva. Orga senti homem, senti toque ninho. E não se viu como na barra de chiga. Depois ele está no lugar que está anda todo dia na Holanda. Todo dia, santo dia está anda na Holanda. Todo santo dia. Depois que crioulo taki. Crioulo holandês está papel muito bem. Percebe como a língua que está papel é porcaria de boa língua de crioulo. Está papel muito bem. É meu jovem fresco. Tudo língua que me papel está papel muito bem. Está papel muito bem. Para boga tem dúvida. Amiga 900 não. Não está papel que quem sabe. Rapaz, depois a mim anda em países que ninguém está faltando outro respeito. Boga sabe linda. Na Cabo Verde, órgão falta o companheiro respeito. Nesse menino, e está mostrando como menino que tem. Você vê lá. Vou andar em Houston, Venezuela, Trinidad e Tobago, Colômbia, Equador, Chile, Brasil, Bolívia, Argentina. Que eles não têm entrar aos Estados Unidos. Você vê muito bem. E andando que perigo tem. Que lá, vou pensar em brincadeira. E andando toque caba. Que lugar que perigo tem. Acabou os próprios, vou saber o que tem. Pode andar roupa tem diversas, bandido que tem na Europa. Alguém está saindo de Portugal e vai Guiné e vai para Portugal, pronto. E anda mundo, não vai à Inglaterra. Boga com essa causa de mérito. Boga que se ainda nada. Filho de Guiné tem Guiné anda mundo. Guiné anda perigo. Boga se bem nada. Mas problema é não resolvido. Não resolvido. Pensa como uma lanta na rede social, o bata coba gente.
Jarul Nhaga, ou Niga. A boa jovem, rapaz. Se você é velho, você é jovem na mentalidade. Bogode ainda é bruto. Bogode é bruto, mas bom nobel. Guiné vive na silêncio. Na limpeza, na fineza. Bogode ainda é brutalidade. Bogode ainda é cujo. Que ainda passa assim na praça pública. Bogode é linda, boa manifesta, boa se ainda nada. Guiné bona papia quer dizer, você está lá só para estar. Boca se qualquer realidade. Mondolan, a mim está 100% para bom. Só pensa como ofenda de minha família, não retira atrás. Você está enganado. A mim o homem vai dormir. Se a boa está dormir, mas estás e para vai dormir. Você está ainda enganado. Você ainda mais para olhar. Você ainda mais para sentir. Você ainda mais para sentir. Você sentir que você chega no olho. A mim não tem nada de insultar qualquer alguém. Nem qualquer um de vocês pode escrever. Que pode escrever. Mas a minha órgão gosta de alguém. E está sentindo. Boa nota, minha palavra, desde que na papel, não insulta ninguém. Tem aqueles que não escrevem, e não mandam palavra de insultos. Você viu como a Europa, que lá em Suma Guiné, lugar que está anda todos os dias que sol na manse, na travessa todo lado. A semana passada, não está na Portugal. Se boga civil. A mim tem jeito para vai todo lugar. Boga civil. Boga civil. Bona lava ainda rosto. Bona lava ainda rosto. Brahma Dabo, gente guinenses tem. E tem ainda fresco. Suma bebê que começa a sair na barriga desse mame. E gasta ainda que. E gasta ainda que. E gasta ainda calga nervo do homem. Na jeito que não houve ele sai na papel. Não já escrevi. E gasta ainda. Mas brutalidade. E na chiga. Família de ninguém. Acabou Mexiguel. Porque que coisa que falta na Guiné? Órgão insulta a família de alguém. E que limpou. Bota continuando a fazer. E de essa, não, bode essa, você viu como falando assim, vou pensar como. E que coisa? E nada. Mas a partir de já, bona começou a olhar. Bona começou a olhar, mas bem. Il me semble que ma grande-tante Muriel me les léguait en héritage. Alors j'ai décidé d'emménager ici. Et tout ça, c'est grave. Obrigado. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous remercier? Chegou acha. Tempo não tem. Problema não resolvido. Se você sultão, bona sentir. Nunca o gana sultar outro alguém. Hoje rapaz na Itália. Aquele dia ainda falando como na guinenses ainda tem. E tem ainda gente dura na Guiné que recebe palavra do homem. Vou pensar como e outras coisas que gente tem estado na fala voz. Um chefe estado maior. A mim nunca me segue ninguém.
Mas, por me seguir minha família, uma se como bem feito, e o homem como me segue. E família de homens. E família de homens como me segue eles. E na justa o bom. A mim, alguém que está dormindo em defesa. Se me falou como é que ali, na menina está tendo faca. Se eu faço coisa, toca tirar aquele faca, garante que está engordando. Vou pensar como, e aquele que não fala, você, e existe. Aqueles que conseguem a menina, é saber quem é mim. É saber quem é mim. Vou punta, que a mim passa? Vou levar a causa para brincadeira. Mas, na justa conta que boss. Que ninguém que cobam. A boss de quem escreve bom na manda mensagem. Que ele nada para mim. Je me fous pour ça. Mensagem que está chegando. Mas, Mondelane que tira cara. Oh, abo, que se vê como abo é 100%. Tira a cara. Como uma pincha Mondelane? Uma pinchal. Tira cara, homem te tira cara, ao vivo. A mim que alguém tira, não te tornar sem não fazer dano. Você está enganado. Você está para Portugal para fresco. Você sabe como ofenda familiar e vale a pena. Ofenda familiar e tá de. Vou pensar como ofenda e não, e causa de brincadeira. E na cova, minha tio, vou manifestar, vou sentir para orgulho, vou sentir para boas coisas. Mas, ainda tem momento. Ainda tem momento que vou saber como que alguém lhe fala. E vai falar para toa. E na chiga boss toque chiga na tutis. A boca me se dá para cara, tira a cara à vista. Jamil Lopes, minha irmã, a mim, não está falando coisas que não retirar para trás. Está falando mais para 100%. Para a gente saber como, a mim não me segue ninguém. Se eu vou ofender. Se eu acho como cobra mal e ouro, está bom. Está bom. Está bom. Nhe assunto em Mondelane que na cova viagem na rede social. Nhe assunto em Mondelane que na cova viagem na rede social. E na cova viagem na rede social. Viagem na colega de Mondelane. Biagi nantang iga colega ni koko de biagi nantang bo disculpang iga colega de Mondelane. Moi j'ai seulement voulu aider et maintenant je me retrouve condamnée à une vie de grenouille. Je ne sais plus quoi faire. Chloé va penser que je l'ai oublié et que je ne me suis Iga colega de Mondelane. Agora, se Mondelane kuma é por para homem para buscar causalidade do mundo. E não tem. E não, já ele é homem. Bonjour.
E tem homem, a hora que fala ainda faz coisa assim, tira-se faca na carteira. E cada torna na carteira. Agora, se vou olhar para brincadeira, ainda chega tempo, mudança. Suma Cabo Verde, que radica já. Na Cabo Verde, ninguém gata me siga ninguém. Tudo alguém nesse espaço. Tudo alguém nesse espaço. Tudo alguém nesse espaço. Respeito. Ninguém gata insultar ninguém na Cabo Verde. Agora, vou pensar como a minha entra na Europa ontem. Me faz 15 anos na Europa. 15 anos na Europa. Anos na Europa. Bona civil muito bem. Biagi nantang iga colega de Mondelan. E na sinti como biagi nantang se colega, que nunca mais se quer ser esse colega. Amigo fala vocês. Amigo fala vocês. Depois os últimos dias na conta vos os últimos dias que dá vos palavra na rede social. Boga não olha mais na rede social. Bom não olha no momento de resolver problema na televisão. E falta gosto para olhar na televisão. E que lá que não falta? Não fala vos elos. Porque vou levar para causa. E falta para chegar na televisão. No olhar, bom olhar na televisão, tudo ainda mostra você na Portugal. Ora que vou olhar na televisão, botar se como não. Esse falava uma coisa, não tomar para brincadeira. E falta para olhar na televisão. A mim é homem de rede social. A mim é homem de vir firmar para papel. Obrigado. Então agradecer aqueles que estão doentes. Rápida melhoração. Vou ficar direito. Até a próxima.